Gênesis. A gente é tão pentecostal quando a gente fala de impossibilidade para Deus, parece que a emoção da gente trava, mas hoje você vai dar glória. Glória, aleluia. Capítulo 18, versículo de número 14 diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, disse o anjo a Sara, ao tempo determinado tornarei a ti, disse o anjo, Abraão, e Sara terá um filho. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu quero ser rápido. Eu falei muito esta tarde, falei quase 2 horas. Agora à noite eu vou falar 1h30. Mas eu quero ser sucinto. Eu pretendo ainda voltar para casa hoje. Mas a doutrina das impossibilidades de Deus, quando analisada pelas Escrituras, quando observada, investigada, a gente percebe de que ela não é uma doutrina antibíblica, nem extrabíblica, nem tampouco um paradoxo do pensamento teológico cristão. Dizer que existem coisas impossíveis para Deus é asseverar, é afirmar que de fato Deus, Ele tem um lado que muitos crentes ainda não conhecem, esse outro lado de Deus. Muito pelo contrário de pensar que essa doutrina é antibíblica, extrabíblica e paradoxal ao pensamento cristão, ela é uma doutrina consoladora, ela é fortalecedora da fé cristã e merece de fato toda a nossa atenção e apreço. E isso por 2 razões. Por 2 motivos nós precisamos analisar as impossibilidades de Deus. Primeiro, porque essa doutrina revela a perfeição do caráter de Deus por uma ótica que nós não costumamos olhar. Segundo, essa doutrina revela a perfeita soberania de Deus por todos os ângulos de nosso olhar. Ou seja, Deus ele é totalmente perfeito, seja pela visão lógica ou mesmo ilógica do homem. Se o homem olhar para Deus através da lógica, Deus vai ser perfeito. E se ele for investigar Deus fora da lógica, Deus vai ser perfeito de novo. Ele vai continuar perfeito. Não é pelo fato de mim afirmar que existem possibilidades a Deus e isto soar como um confronto à nossa lógica que nega a perfeição de Deus, de forma nenhuma. Até nas impossibilidades dele, ele revela que seu caráter e sua soberania é perfeita. E a gente precisa saber disso aqui, nos seus ricos detalhes. Quer Deus ande na mão ou na contramão da lógica humana, Ele é Deus e absolutamente Ele sempre será perfeito. Aleluia, Jesus. A resposta ao anjo que foi feita diretamente a Abraão com extensão a Sara seria logicamente respondida nada. Porque a pergunta do anjo é a seguinte: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Então a resposta lógica seria nenhuma. A ideia central desse texto é justamente a ideia lógica, mas eu quero respondê-la fora da lógica e mostrar que Deus é perfeito até naquilo que se pode revelar nele como impossibilidade.
Observamos, portanto, o que diz a Bíblia acerca de suas impossibilidades. Deixa eu mostrar pelo menos a primeira agora. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Não vou pregar fora da Bíblia. Todas as impossibilidades que eu mostrar aqui, vou mostrar dentro das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. 2 Timóteo 2 e 13. É um texto bastante conhecido. Diz assim: se somos infiéis, Ele, Deus, está se referindo a Deus aqui, permanece o quê? Fiel. Permanece o quê? Fiel. Permanece o quê? Fiel. Por quê? Por quê? Não, deixa eu sintetizar. Porque não pode. Diga comigo, porque não pode. Diga, Deus não pode. Deus não pode. Diga, Deus não pode. Deus não pode. Negar a si mesmo. Então aqui nós temos a primeira impossibilidade de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. É a Bíblia que está dizendo, gente. E se Deus não pode negar a si mesmo, ninguém fica triste. Porque existe uma impossibilidade para Deus aqui, de forma nenhuma. Essa impossibilidade é uma bênção. Glória a Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo. A pior coisa do mundo seria se houvesse em Deus possibilidade de contradição. O que a Bíblia está dizendo aqui, não há, em hipótese alguma, contradição em Deus. Deus não pode se contradizer. Aleluia. Deus não pode se contradizer. Meus queridos, negar a si mesmo é a experiência do homem. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. mas Deus não pode negar a si mesmo. Porque o homem pode negar a si mesmo. Porque nem tudo que o homem quer, nem tudo que o homem planeja está dentro de um princípio de louvor, adoração e perfeição. Então, como o homem pode continuar adiante se ele carrega um fardo de pecado, de planos, aonde encontra-se a imperfeição? Aí Jesus disse: se você se encontra dentro de um fardo de pecado, dentro daquilo que está imperfeito, abre mão disso, nega isso, joga fora isso e segue-me. Mas Deus não. Deus é diferente. Quando a gente estuda acerca de Deus, o fato de Deus nunca dizer não para Ele mesmo significa que Ele nunca equivocou-se com nada, nunca se enganou, nunca se decepcionou. Tudo o que Ele quer é perfeito e é reto. E por meio desse pensamento nós podemos afirmar que Deus não faz aposta. Deus nunca apostou em ninguém, porque Deus já conhece o resultado de todas as coisas. Quem aposta é o homem. Eu vou apostar aqui, quem sabe eu ganho. Deus não. Quando Ele diz é assim, é porque Ele já sabe o resultado. Eu já ganhei. Não pode haver contradição em Deus. Deus é perfeito, e sendo perfeito, Ele não tem poder de negar a Ele mesmo. Ele continua sendo Deus, sem poder entrar em contradição consigo mesmo. Sabe que isso traz para nós confiabilidade, segurança, firmeza. Sabe por quê? Porque aprendemos que na não contradição de Deus, os planos de Deus, eles são inalteráveis. O fato de Deus não se contradizer significa que tudo quanto Deus planeja é inalterável, não sofre alteração e indestrutível. Mas isso em relação à sua natureza, em relação à natureza do plano, em relação à experimentação do plano, não. E é aí onde caem muitos calvinistas, porque eles estudam os resultados sem estudar a natureza. Aí eles pegam e terminam entrando em contradição.
equívoco. Mas as Escrituras nos revelam que os planos de Deus são inalteráveis, indestrutíveis em sua natureza e finalidade. Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, o que? Pode ser impedido. Quantos creem nisso? Você crê que os planos de Deus jamais serão impedidos? Em relação à sua natureza, quanto à forma de experimentá-lo, lembre-se, o homem tem um poder chamado de livre-arbítrio, e a forma de experimentação pode alterá-lo. Pode alterar. Em relação à experimentação, em relação à natureza do plano, não. Quer ver um exemplo? Capítulo 18 de Jeremias. Jeremias estava sofrendo um desânimo ministerial, porque quando Jeremias olha para o cenário do seu público ouvinte, parecia que não valia a pena o seu ministério profético. Ele falava e o povo não mudava. Então Jeremias, ele entra em um colapso ministerial no que diz respeito a um desânimo e acomoda-se de sua missão profética. Mas o Senhor, que entende aqueles que ele chama, ele vai a Jeremias e diz: levanta, Jeremias, levanta, sai dessa posição. Eu não te escolhi para viver acomodado, deixando o meu povo perecer sem a mensagem. A desculpa de Jeremias seria mais ou menos o seguinte: eu falo e não vejo transformação. E a resposta de Deus seria o seguinte: eu não te chamei para transformar, eu te chamei para pregar. Prega, desde que quem transforma sou eu. Mas Jeremias fica ali sem entender o contexto. E diz a Bíblia que o Senhor diz: levanta-te, desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias levanta-se, desce a casa do oleiro. Chega lá, Deus não aparece em nada. Simplesmente ele observa e vê o oleiro fazendo a sua obra, e ele está construindo um vaso, e o vaso está ficando bonito, e o oleiro amassa o barro, molha o barro, vai dando forma àquele borrão, e quando aquele bolo de barro vai ganhando forma de um vaso, e o vaso vai aumentando, chegando ao seu perfil, alcançando sua perfeição, de repente o vaso entorta-se na mão do oleiro, e Jeremias, provavelmente, a probabilidade é esta, que ele imaginou: não valeu a pena, trabalho perdido, buscar esse barro, limpar esse barro, colocar sobre o torno, dar forma a ele, para quando chegar neste grau de criação, ele entortar-se. Não vale a pena esse trabalho. Mas de repente ele percebe que o oleiro não para, e o oleiro pega aquele mesmo vaso, todo amassado, todo entortado, e começa a dar forma novamente, e cria um vaso e coloca lá na partilheira. E quando ele termina de fazer, a voz de Deus ecoa e disse: vixe, estás vendo, Jeremias? Assim como este vaso na mão do oleiro é Israel nas minhas mãos. Eu peguei Israel do nada, peguei ele lá no meio de um barro sujo, limpei, coloquei sobre o meu torno, comecei a dar forma através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, e estava construindo e dando forma ao meu projeto. Eu decidi: vou fazer de Abraão e de sua descendência um vaso para as nações. Mas a descendência de Abraão tortou, saiu do lugar, mas eu não tinha propositado no meu coração de construir um vaso. O vaso tortou, mas eu não mudei o projeto. Ele vai mudar a forma, a maneira, a experiência, porque em vez de ser o vaso que eu queria, vai ser vaso de todo jeito, mas vai ser, eu faço de novo, mas vai ser vaso de toda forma. Se não dá para fazer um vaso grande,
talvez já era para você estar pregando, talvez já era para você estar orando, talvez já era para você ser obreiro, mas você se atrasou no pecado, se atrasou na prostituição, e quem sabe o diabo diz assim: não tem mais jeito. Deus está dizendo: vai dar para ser vaso, se não dá para ser de quem no primeiro, vai ser de quem no segundo, mas vai ser vaso. Contradição, porque os planos dele são inalteráveis. Ele pode até mudar a estratégia, mas ele nunca muda a intenção. Ele pode mudar até a estratégia de trabalhar na sua vida, mas a intenção não. Ninguém tem um carregador aí. Jamais. Em segundo lugar, abra a Bíblia. Não dá para a gente se deter mais aqui. Tito capítulo 1, versículo de número 2. Tito, a segunda coisa que é impossível para Deus. Primeiro, é impossível Deus entrar em contradição. Se Deus entrasse em contradição, nenhum de nós estaríamos aqui. Segundo, Tito 1 e 2 diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus e o quê? Que não quer, que não pode, que não pode. Lembre dessa frase: que não pode. A primeira, não pode negar a si mesmo. A segunda, não pode mentir. Não pode. Que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Agora veja, Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 17 e 18. Hebreus 6, 17 e 18. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros a promessa e imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é o que? É o que? Impossível a quem? Impossível a Deus, meu filho. Então, a primeira coisa que é impossível para Deus é Ele entrar em contradição. Ele dizer algo, planejar algo e depois dizer assim: quero mais não. Não. Se Ele planejou, Ele quer. Segundo, Ele